Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Jairo Beraldo e mais uma vez bem-vindos ao Brasil Escola. Hoje nós daremos continuidade a um assunto que nós já começamos. Nós continuaremos falando sobre os substantivos. Hoje em especial falaremos da flexão de gênero e da flexão de grau. Antes, não se esqueça de deixar seu like, de clicar no sininho das notificações e caso já não tenha feito, se inscreva no nosso canal. Vamos para a aula? Galera, a primeira flexão sobre a qual nós conversaremos é a de gênero. É a flexão que envolve o masculino e o feminino. Quanto ao gênero, inicialmente um substantivo ele poderá ser uniforme ou biforme. Ele será uniforme quando a flexão de gênero se dá por meio da utilização do mesmo radical, por meio da utilização da mesma palavra. Normalmente nessa situação o que nós fazemos é mudar a desinência. É o caso, por exemplo, de garoto e garota, de gato e gata. Note que nós mantivemos o mesmo radical dessas palavras, nós mantivemos a mesma palavra. O que mudou foram apenas as desinências, O para masculino e A para feminino. Já os substantivos biformes são aqueles que, ao se flexionarem em gênero, o fazem por meio de palavras diferentes, por meio de radicais diferentes. É o caso, por exemplo, de homem e mulher, boi e vaca, bode e cabra. E, por exemplo, quando nós pensamos no caso de cavalo e égua. Note que são palavras distintas que marcam o masculino e o feminino no caso dos substantivos biformes. Agora, dentro dos substantivos uniformes, aqueles substantivos que formam a flexão de gênero por meio da mesma palavra, por meio do mesmo radical, nós temos algumas situações especiais, alguns casos especiais. O primeiro deles é o caso dos substantivos comuns de dois gêneros. No caso dos comuns de dois gêneros, nós não temos uma troca de desinência. O substantivo em si, ele não se flexiona. Quem indica o gênero aqui são os determinantes do substantivo, em geral o artigo. É o caso, por exemplo, das palavras jovem e estudante. Note quando eu digo jovem, pode ser tanto o jovem quanto a jovem. Pode ser o estudante, a estudante. Um terceiro exemplo, a palavra gerente, pode ser o gerente e a gerente. Os substantivos uniformes são os epicenos, que são nomes de animais que não se flexionam em gênero. E aí, nesse caso, o gênero ele será marcado pelos adjetivos macho e fêmea. É o caso, por exemplo, de cobra macho e cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, tamanduá macho e tamanduá fêmea. O substantivo em si ele não se flexiona, porém os adjetivos macho e fêmea cumprem o papel de indicar o gênero dessas palavras. Um último caso peculiar dos substantivos uniformes são dos substantivos sobrecomuns. Nesse caso, nada se flexiona. Nesse caso, os determinantes, os artigos não se flexionam, nós não usamos macho e fêmea, nós não mudamos desinência. Quem indica a flexão de gênero aqui é o contexto. É o caso de palavras como vítima. Quando eu digo a vítima, pode ser tanto uma vítima homem quanto mulher. É o caso da palavra criança. A criança pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. É o caso da palavra bebê, o bebê. Pode ser tanto uma menina quanto um menino. E é o caso da palavra cônjuge, uma das partes num contrato de casamento, o marido e a esposa. O cônjuge pode ser tanto a mulher quanto o homem, tanto o marido quanto a esposa. Nesses casos, quem será responsável por indicar o gênero é basicamente o contexto. Nós não temos marcações linguísticas que cumprem essa função.